Que tempo tremendo nós estamos vivendo. Que coisa extraordinária Deus tem feito em nosso meio. E é um peso bastante grande ser responsável pela ministração da palavra, diante de um desafio tão alto como é esse tempo de cura. Tempo que o Senhor preparou para nós revermos as nossas vidas, examinarmos a nós mesmos e buscar encontrar as áreas nas quais nós precisamos do bálsamo, nos quais nós precisamos da cura do Senhor. No mês passado nós falamos sobre a cura através da comunhão. Hoje nós vamos falar da cura através do perdão. A cada mês um novo tema até o final deste ano. Deus tem certamente coisas grandes para fazer. E como nós cantamos, como nós clamamos, como nós pedimos hoje aqui, que o Senhor venha curar, não só os que aqui estão, mas toda a igreja unida. Ontem, em minha casa, com a minha família reunida, nós conversávamos sobre a difícil situação em que a igreja evangélica brasileira está atravessando. Quantos escândalos, quantas coisas totalmente contrárias àquilo que nós aprendemos como sendo a vontade de Deus para a igreja. E a minha oração tem sido: Senhor, preserva a tua igreja unida. Preserva a tua igreja unida da contaminação dessas influências que estão afetando tantas igrejas e tantas lideranças que abrem mão do seu chamado para fazer aquilo que está no seu coração para agradar a si mesmo. O versículo através do qual eu quero iniciar nossa mensagem hoje está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Está sendo colocado aqui na tela também, então se você quiser ler aqui, nós podemos ler esse versículo todos juntos, por favor. 1, 2 e... Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém. Queridos, eu estou certo de que o tema desta ministração é um dos mais importantes para a nossa saúde emocional. Não só emocional, física e espiritual também. Mas também talvez seja o tema mais difícil de nós enfrentarmos. Isso porque a maioria de nós não consegue perdoar por causa da nossa própria presunção, por causa da nossa própria arrogância. Há uma dificuldade muito grande, de uma forma geral, de nós perdoarmos as pessoas que de alguma maneira nos ofenderam ou fizeram algum mal contra nós. É bem verdade que o nosso cérebro, enquanto parte humana, ele tem emoções, ele reage às situações, e reage, claro, diante de injustiças, diante de agressões que nós venhamos a sofrer. Quando nós nos sentimos injustiçados, a nossa alma se ressente daquela injustiça. Nós nos entristecemos com aquilo. E o nosso emocional fica ferido. Eu não sou psicólogo. Nós temos psicólogos aqui. Mas eu preciso ministrar aquilo que Deus me deu. Então eu conto com a compreensão dos psicólogos aqui presentes, entre os quais o meu vice-presidente, que me concedam
esse benefício, não é? De poder aqui tratar de assuntos tão íntimos. Nós vamos, ao longo do ano, abordar outros tão sensíveis quanto este. Agora, o grande problema que nós temos é que, nesses casos em que ficamos feridos, nesses casos em que nós nos ressentimos das agressões ou das injúrias, a nossa memória passional, que é aquela memória movida pela paixão, ela atua de uma forma muito forte. Então, por quê? Porque aí nós nos lembramos apenas do problema em si. E a nossa memória espiritual, digamos assim, deveria nos fazer lembrar de que nós também erramos, que nós também precisamos de perdão, que nós também precisamos de que a misericórdia nos seja alcançada. Mas a nossa memória passional, como eu disse, é aquela movida pela paixão, parece que cega a memória espiritual e nós esquecemos o quanto nós somos carentes também de sermos perdoados. E começamos a ter dificuldade de perdoar a pessoa ou as pessoas que, de alguma maneira, nos infligiram alguma tristeza, algum erro. E a consequência disso é que a gente fica remoendo isso, que a gente fica amargurando isso dentro do coração. A gente fica lembrando disso. E isso gera esse sentimento chamado amargura. Amargura vem de amargo, não é? E a gente fica amarga quando alguma coisa acontece e nós começamos a ter dificuldade em liberar perdão para as pessoas. A amargura só vai ocorrer, queridos, onde faltou o perdão. Eu vou dizer mais uma vez essa frase porque ela é importante. A amargura só vai acontecer quando não houver perdão. Quando há perdão, a amargura não tem lugar. E nós podemos nos magoar com as pessoas, nós podemos nos magoar conosco mesmos, e nós podemos também nos magoar, acreditem, até mesmo com Deus. Quando nós nos magoamos com os outros, isso decorre das injustiças. Injustiças reais ou imaginárias. É possível a gente se magoar por alguma coisa que a gente acha que a pessoa fez, e na verdade ela não fez. Ou há alguma coisa que ela falou e nós entendemos errado, nós entendemos diferente, ou levamos isso para o lado pessoal, e na verdade aquilo não existiu. Então, existem também amarguras causadas por feridas imaginárias, mas nós alimentamos isso no coração. O outro lado, às vezes, não está nem sabendo o que está acontecendo e nem imaginou isso. Eu tenho certeza que já aconteceu com todos nós isso. Eu já vivi isso muitas vezes. E quando você está numa posição de liderança, isso é mais fácil de acontecer ainda. Porque qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você faça, dá a impressão que você está dando alguma indireta, dá a impressão que você está tentando atingir alguém, ou você está trazendo à tona algum problema particular de alguma pessoa. Como pastor, às vezes como pastor, às vezes a gente tem dificuldade em algumas ministrações, porque Deus dá uma palavra, e às vezes o pastor sabe o problema que as pessoas estão passando, e fala, e agora? E se a pessoa pensar que eu estou pregando por causa dela? Não é verdade? E agora, como é que eu faço? Esse lugar aqui como dizem por aí, é estreito. É estreito. Então, essas injustiças reais ou imaginárias que as pessoas nos causam, as grandes decepções, as ofensas, os ressentimentos, a raiva, às vezes o desejo de vingança, que faz parte também desse processo, representam a nossa mágoa contra terceiros, contra as pessoas.
Podemos ficar magoados conosco mesmo. Talvez seja a parte mais difícil que enfrentamos, é perdoar a nós mesmos. Porque isso significa aceitar que nós erramos. Isso significa aceitar e compreender que fomos nós que falhamos. E ninguém se sente confortável em admitir que errou. Ninguém se sente confortável em admitir que foi responsável por aquele sentimento. Por isso que é difícil admitir, não apenas para os outros, mas também para si mesmo, que a sua maneira de agir estava errada. Você tem dificuldade de admitir quando você erra? Eu acho que todo mundo tem em alguma proporção, alguns mais, outros menos, mas eu acho que todos nós temos em algum nível, talvez essa dificuldade. Então, às vezes, sentimentos de culpa que a gente tem, sentimentos de vergonha, sentimentos causados por outras coisas, medo de perder a credibilidade, faz com que nós fiquemos abalados conosco mesmos. E nem sempre nós conseguimos nos perdoar. Nem sempre nós somos capazes de entender que esse processo é tão importante quanto perdoar o outro. Precisamos aprender a olhar para nós e entender as nossas culpas, as nossas falhas, os nossos erros. E dizer para nós mesmos, eu preciso me consertar disso. Quando a palavra de Deus diz lá Jesus revelando a Paulo lá em Coríntios sobre a administração da ceia, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É justamente esse momento em que nós temos que olhar para dentro de nós e buscar dentro de nós quais são os erros que porventura nós tenhamos cometido, que estão trazendo algum tipo de prejuízo espiritual, não só espiritual, às vezes emocional, mas também até físico, e que nós não conseguimos às vezes aceitar. Mas também às vezes ficamos magoados com Deus. Isso acontece quando há dúvida quanto à palavra de Deus. Isso acontece quando há rebeldia. Isso acontece quando, às vezes, esperamos que Deus faça algo de um jeito determinado e Ele não faz do jeito que a gente achava. E a gente fica triste porque acha que Deus deixou de fazer. Às vezes aquilo que a gente acha que é promessa de Deus e que nós esperamos que Deus cumpra, e às vezes não é promessa. Ou se é, às vezes não é para a nossa vida, ou não é para aquele momento, e às vezes a gente acha que vai ser daquele jeito, que Deus vai fazer, e que vai acontecer, e a coisa não acontece, e nós começamos a ficar tristes com Deus, porque achamos que Deus não está me atendendo, Deus não está cumprindo, Deus está me rejeitando, ou coisas semelhantes a esta. Há pessoas que... Eu acho que você vai lembrar de alguém, ou talvez você olhe no espelho agora. Há pessoas que quando colocam algo na cabeça, não querem nem saber se aquilo é da vontade de Deus ou não, mas acha que é. Eu sinto, já ouviu a expressão, eu sinto de Deus. Uma das expressões mais perigosas que existem é dizer que sente de Deus. Porque não é possível sentir Deus? Mas na grande maioria das vezes nós estamos sentindo de nós mesmos. Mas quando eu acho que aquilo é de Deus e não é, não vai acontecer. E quando não acontece, eu me entristeço com Deus. Eu me magoo com Deus. Nós precisamos entender, queridos, que a falta de perdão nos faz ficar remoendo as coisas, remoendo o passado, lembrando das coisas que aconteceram. Quem nunca passou pela situação de ficar revivendo o passado na sua cabeça?
várias vezes por dia, às vezes de madrugada, acorda, não consegue dormir, e aquilo vem, você tenta negociar com o seu cérebro para parar de pensar e você dormir, mas o cérebro não atende. Eu já passei por isso, muitas vezes. Aquilo fica, sabe, eu tento, já refleti sobre aquilo, mas ele volta, e eu repasso aquilo na minha mente. Não durmo, não descanso, no dia seguinte eu estou sentindo cansado, mal, fico triste, fico abatido. Por causa dessa situação de ficar lembrando, remoendo o passado. E isso acaba sendo extremamente prejudicial para as nossas vidas. Acaba fazendo de nós pessoas amargas, pessoas de difícil relacionamento, pessoas que às vezes têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Quando nós ficamos guardando dentro dos nossos corações essas coisas, isso faz de nós pessoas insuportáveis às vezes. Nós precisamos entender, amados, que o nosso organismo, o nosso corpo, ele não foi feito para guardar mágoas e ressentimentos. Nós não fomos feitos para isso. É possível sentirmos por causa da nossa humanidade e da nossa sensibilidade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Mas nós não fomos feitos para ficar guardando dentro de nós amargura, tristeza, angústia. Porque isso vai se acumulando dentro de nós, amados. Sabe panela de pressão, quando parece que vai explodir? A gente fica assim e a gente sente a necessidade de se aliviar daquilo. E quando surge uma oportunidade, a gente já abre a boca e fala até o que não devia falar. Aí a panela de pressão explode, né? A nossa dificuldade em perdoar gera em nós essa amargura, rancor e ódio, e esses sentimentos podem levar a enfermidades gravíssimas e a atitudes desesperadas e com consequências terríveis. Muitas pessoas ficam atormentadas por causa da falta de perdão, porque isso dá legalidade ao inimigo para oprimir e atormentar essas pessoas. Eu tenho base bíblica para isso. Mateus 18, 32. É um texto bíblico onde nós entendemos aí alguma coisa a esse respeito. Mateus 18, 32. Eu não vou ler o texto todo, apenas esses últimos versículos desse capítulo, porque o texto é longo. Jesus vinha falando sobre perdão. Pedro havia perguntado: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes, o Senhor falou até 70 vezes 7. Querendo dar aí a entender que não há um limite, não há uma regra, não há um número determinado, mas que o perdão deve fazer parte da nossa vida regularmente. Jesus ensinando isso, ele fala daquele credor incompassivo, que tendo sido perdoado, ele mesmo não perdoou o seu devedor. E aí no versículo 32, nós encontramos essas palavras. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E o versículo 35 completa: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Note que a palavra diz que aquele homem seria entregue aos atormentadores. Isso é uma figura da opressão, isso é uma figura da ação do diabo, trazendo tormento, porque Deus não atormenta ninguém. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, diz a palavra.
Mas às vezes há, da parte de Deus, a permissão para que nós sejamos atormentados. Essa é uma delas. Nós podemos ser atormentados por nossa culpa, pelos nossos pecados, por nos afastarmos de Deus, por desobedecermos a Deus e pagarmos o preço da desobediência. E aqui está um exemplo de que e o versículo fala: assim vos fará também meu Pai Celestial. Se nós não perdoarmos também, o inimigo pode encontrar legalidade para agir contra a nossa vida. Ele não vai nós não vamos ficar endemoniados, não vamos ficar possessos, mas há uma brecha pela qual ele pode nos atormentar, lançando sementes e dardos inflamados, perturbando a nossa alma. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Aleluia, Jesus. A amargura, que é o resultado da falta de perdão, é um terreno fértil para todo tipo de semeadura maligna. Porque quando você está com a sua alma amargurada contra outros, o diabo aproveita e fala: está vendo? Está vendo? É contra você, é por tua causa. Qualquer coisinha, está vendo? Sabe ferida que cada vez que você cutuca dói? Se você não mexer nela, você até esquece que ela está ali, mas quando você... Eu cortei aqui, minha mão aqui, alguns dias atrás. Foi só superficial, não foi nada grave. Mas quando está cicatrizando, coça, não coça? Inconscientemente, eu não lembrava mais da ferida. Mas coçou ali naquele lugar, deu uma coceirinha. Inconscientemente eu fui lá e cocei. O que aconteceu? Abriu novamente, começou a sangrar. E a ferida, da qual eu já tinha até me esquecido, ela volta a aparecer novamente. Eu tenho que pôr ali um curativo, pôr alguma coisa para não sujar a roupa, para não cair sangue em algum lugar. É assim também conosco, com a nossa vida espiritual, com a nossa alma, com as nossas emoções. É assim que acontece conosco também. Entenda que esse tipo de amargura nos impede de viver a bênção de Deus. A palavra de Deus nos assegura isso em Hebreus 12:15. Vamos ver o que diz a palavra. Um texto muito conhecido. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja, não, é só o versículo 15. Veja que essa amargura, essa raiz de amargura, nos priva da graça e pode contaminar outras pessoas. O que a palavra está dizendo aqui é que devemos tomar cuidado para não nos tornarmos como uma pessoa amarga, que prejudica outras pessoas com o seu veneno. A raiz de amargura pode trazer perturbação tanto à vida da pessoa angustiada, como também à vida de outras pessoas. Isso quer dizer que a amargura pode destruir a tua vida, pode destruir o teu casamento, a amargura pode destruir o teu relacionamento familiar, a raiz de amargura pode destruir a tua comunhão na igreja, a raiz de amargura pode prejudicar toda a tua vida social. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Toma cuidado para que isso, e essa raiz de amargura, que é fruto da falta de perdão, não deixa que isso domine a tua vida. Não deixa que isso tome conta do teu coração. Porque se isso acontecer, grandes prejuízos acontecerão na tua vida. Então a raiz de amargura pode trazer perturbação tanto à vida da pessoa amargurada, como também de outras. Quando o perdão não é liberado, várias consequências irão surgir. Por exemplo, eu anotei algumas aqui. Por exemplo, a pessoa fica vulnerável. Pessoa vulnerável, qualquer coisa atinge. Qualquer coisa ofende.
Qualquer coisa machuca. Você não pode falar nada, até brincando, você falando, a pessoa fica machucada. Porque ela está vulnerável. Ela está fragilizada. A pessoa acaba se isolando espiritualmente, ou seja, ela perde o prazer de estar em comunhão com os demais irmãos. Quantas vezes, e pastores e pastoras que aqui estão, quantas pessoas nós fomos visitar porque não estavam mais vindo à igreja, e essa pessoa, não, pastor, eu fiquei muito triste porque aconteceu alguma coisa, eu estou amargurada, eu estou ofendida, eu fiquei abatida porque aconteceu isso, então eu não tenho mais vontade de ir na igreja. É consequência disso aqui. Todos nós já vimos isso. Parece que a sua alma fica atormentada. E isso começa a causar doenças psicossomáticas. Quais são as doenças psicossomáticas? São problemas de saúde que têm origem emocional e se manifestam no corpo como doenças físicas. Você vai no médico, ele faz exame e não aparece nada. Não dá nada nos exames. Mas você tem dor de cabeça, você tem tontura, você tem pressão alta, você tem cansaço extremo, você tem insônia, você tem problemas estomacais, você tem falta de ar, entre outras coisas. E o médico fala, mas no exame não deu nada. Por quê? Porque isso aí é consequência da falta de perdão e da amargura que a falta de perdão causa. E esses problemas são difíceis de tratar. O mais comum é dor no estômago. Azia, queimação, pode virar uma úlcera. Esse é o mais comum. Eu trabalhei 25 anos na área médico-farmacêutica, os irmãos sabem disso. A gente estudou muito fisiologia, anatomia. E muitos medicamentos que o pastor Abel também trabalhou nesse ramo muitos anos. Aliás, foi através dele que eu entrei para esse ramo. A gente, às vezes, levava para os médicos medicamentos justamente para tratar isso. E às vezes a pessoa está com problemas, está com aquela dor de estômago, está com aquela gastrite, está com aquela azia, e ela não precisa de um remédio para o estômago, ela precisa de um calmante, de um remédio para cuidar das suas emoções. Ele trata também a gastrite, é claro. Mas não vai tratar a raiz. Então ele precisa tomar um remédio para cuidar das suas emoções. E a raiz disso tudo é a falta de perdão, meus queridos. Agora, em contrapartida, o perdão é o caminho para a libertação da amargura. O perdão é o caminho para a libertação da amargura. A falta de perdão nos prende ao passado, eu já falei. A falta de perdão nos prende às pessoas que nos feriram. A falta de perdão pode nos colocar debaixo de maldição, conforme nós lemos na palavra de Deus. Mateus 18, 32 e 35, que nós lemos, fala isso. Agora, a gente precisa entender uma coisa, que perdão não é sentimento. Assim como amar não é sentimento, ele se manifesta na maneira de sentimento, mas amar é decisão. Por isso que Deus não fala, se você sentir, ame. Não, Deus fala, amai, ele dá uma ordem, amai. E o perdão também é a mesma coisa, eu não preciso sentir, sabe, desejo de perdoar, eu preciso perdoar. Eu não preciso querer perdoar, eu preciso perdoar. Não é sentimento. Não é sentimento, é decisão. Então tome a decisão de perdoar. Tome a decisão. Aleluia. Você toma a decisão de perdoar aquela pessoa. E isso começa a repercutir na tua vida. Porque a primeira pessoa a ser liberta é você. A primeira pessoa a ser abençoada ao dar o perdão é quem deu o perdão.
Ela está tirando de sobre ela esse jugo, esse peso, sabe? Essa carga emocional que está carregando. Ela tira isso de cima dela e começa a se sentir aliviada. Isso não quer dizer que eu vou ter que conviver com a pessoa que me ofendeu. Isso é um outro processo. Isso tem a ver com confiança, tem a ver com outras coisas. Não diz necessariamente com andar junto. Mas eu preciso perdoar. Para que eu possa ser livre. E por que eu não posso? Não sou necessariamente ter que caminhar com a pessoa. Porque eu não conheço o coração das pessoas. Quem conhece o coração das pessoas é Deus. Só quem pode mudar o coração de alguém é Deus. Eu posso perdoar alguém e essa pessoa continuar ou me odiando, ou com raiva, ou maquinando coisas erradas a meu respeito. Mas aí é um problema dela com Deus, não é mais o meu problema. Não é mais a minha preocupação, não é mais a área aonde eu vou ser influenciado, não. Eu já me libertei, eu estou liberando o perdão. Olha, eu perdoo por tudo isso, eu quero estar em paz. E a pessoa que recebe, toma posse do perdão ou não. Porque quem vai mudar o coração é Deus. Então, como eu não sei o coração das pessoas, eu não tenho a obrigação de andar junto com ela. Se é alguém que eu ame muito e queira andar junto, isso vai levar um tempo até que a confiança seja recuperada. Vocês sabem disso. Mas esse é um outro processo, é uma outra mensagem. É por isso que nem sempre voltaremos a andar com a pessoa ou confiar nela. Isso é ser cauteloso, porque nós não somos Deus e nem podemos ver o coração das pessoas. Outra coisa importante, perdoar não é esquecer. Quando a gente perdoa, aquilo para de fazer parte dos nossos pensamentos, mas está lá guardado na memória. É que nem o meu machucado aqui. Ele já cicatrizou, mas se olhar para ele, eu lembro. Eu lembro da dor, eu lembro do sangue, eu lembro de tudo. O quanto isso me inquietou, uma coisa tão simples. Na verdade, apenas tirou um pedaço da pele. Mas o quanto essa coisa tão pequena me incomodou. Só que eu não fico o dia todo, ai meu Deus, olha, um dia eu me machuquei. Um dia, olha a minha mão, essa mão aqui, um dia sangrou. Eu não fico o dia todo assim. Não. Só que se eu olhar para ela, eu vou lembrar. Mas não dói mais. Não traz mais amargura. Não traz mais ressentimento. Eu estou livre. Mas para concluir essa mensagem, meus irmãos, tem uma coisa mais importante do que tudo isso. Quem não perdoa, não é perdoado. Isso é o mais importante. Quem não perdoa, não é perdoado. E como crentes, como filhos de Deus, nós não podemos viver tendo comunhão com Deus, sem sermos perdoados. Olha o que a palavra de Deus diz a esse respeito em Mateus 6, versículos 12 e depois 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículo 12 e depois versículos 14 e 15. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdão, era o 14 mesmo, desculpa, volta lá, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. E o 15,
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Queridos, o perdão é o tema central do cristianismo. O perdão é o tema central do Evangelho. Porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser perdoados. Um altíssimo preço para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E a palavra está nos assegurando que se eu não perdoar, o Senhor também não me perdoará. Ou seja, eu volto a me colocar na condição que eu estava antes de eu aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador. Porque se os meus pecados não são perdoados, o que me aguarda é a condenação eterna. Vocês estão entendendo a importância do perdão? Não é só questão pessoal, não é só minha saúde, não são só as minhas emoções, não é apenas o meu bem-estar emocional e social, não. O meu bem-estar espiritual está envolvido com isso, porque eu preciso desenvolver esta arte, esse costume, esta prática de perdoar as pessoas que me ofendem, porque assim fazendo, Deus vai me perdoar dos meus pecados. Aleluia. Nenhum de nós merecia o perdão de Deus. Às vezes você fala, não, mas essa pessoa não merece o meu perdão. Mas eu também não merecia o perdão de Deus. E se eu não merecia o perdão de Deus e Ele me perdoou, Ele está dando um exemplo do que eu devo fazer. Queridos, sem perdão não há paz, irmãos. Sem perdão não há paz. A gente fica em aflição, em sofrimento, em angústia. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes a gente comete um erro, sabe? Às vezes sem querer. Porque a vida do crente, ela não é isenta da possibilidade de pecar. Nós não vivemos costumeiramente no pecado, porque nós somos nova criatura. Mas continuando sendo carnais, com inclinações carnais, e às vezes nós acabamos errando. Eu não sei como você se sente quanto a isso, mas eu fico atormentado. Às vezes eu tenho até vergonha de chegar para Deus e falar, Deus, eu errei de novo. Mas todas as vezes que eu chego lá, todas as vezes o seu amor me envolve, o seu perdão me alcança, e a sua misericórdia cobre a minha vida. Não é o meu merecimento, não é o meu direito, eu não conquistei nada, foi Ele que conquistou isso para mim na cruz. Mas por causa de Cristo, Ele olha para mim, como eu já me coloquei debaixo da cruz, como eu já me escondi em Cristo, Ele olha para mim e não vê mais o Leonardo, pecador, carnal, inclinado a erros. Não, Ele vê o sacrifício, Ele vê o sangue, Ele vê a morte do seu filho e fala, não, eu perdoo. Eu perdoo. Não é fácil perdoar, irmãos. Ninguém aqui está dizendo que é. Mas com a ajuda de Deus nós conseguimos superar a nossa amargura. Com a ajuda de Deus nós conseguimos superar essa rejeição e encontrarmos cura nos nossos relacionamentos. Então perdoe para ser perdoado. Perdoe, libere o perdão para ser amado. E ame para merecer o amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se eu digo que amo a Deus, mas eu aborreço o meu irmão, eu sou mentiroso. Às vezes a gente vive a vida da gente, queridos, de uma maneira tão superficial, digamos assim, não seria essa a melhor palavra? Mas nós estamos tão insensíveis com o que está acontecendo, e não percebemos a gravidade de cada coisa que acontece. Tudo o que acontece na nossa vida tem significado, ou para o bem ou para o mal. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, a palavra de Deus diz que eu vou dar conta de toda a palavra torpe.
Meus pensamentos têm consequência. Porque serão eles, em última análise, que irão determinar o que eu vou fazer. A boca fala do que está cheio o coração, diz a palavra. Então perdoe para ser perdoado. Aleluia. Perdoe para ser amado. Se os nossos pecados foram todos perdoados, como podemos recusar perdão a quem peca contra nós? Porque se nós não perdoamos, nós estamos mostrando que não entendemos ainda o que significa o perdão de Deus para as nossas vidas. Não entendemos. Será que alguém pode ser chamado de cristão se recusa a perdoar outra pessoa? O que vocês acham? Será que eu posso dizer de boca cheia, não, eu sou um cristão, sou um servo de Deus, mas eu não perdoo, eu guardo mágoa, eu guardo ressentimento, eu rejeito? Será que isso é ser cristão? Nós precisamos nos libertar disso, para vivermos a nossa vida da maneira como Deus sonhou. Nós cantamos aqui agora há pouco, eu quero viver algo novo. Eu tenho plena convicção de que Deus tem esse algo novo para nós a partir de hoje. Ele sempre teve, mas Ele continua com essa expectativa. Ele continua com esse propósito de fazer coisas novas. Pastor, mas ontem Ele não fez talvez porque eu não tenha perdoado, Ele não fez porque eu não tenha amado, mas hoje Ele quer fazer, Ele está dizendo, liberte-se para que você possa viver o algo novo que eu tenho para a tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O perdão cura e liberta, porque nos livra do peso de sentimentos como mágoa, rancor, raiva, que podem aprisionar nossa alma. Quando nós escolhemos perdoar, nós abrimos espaço para que a graça de Deus opere em nossas vidas, trazendo paz e renovação. O perdão restaura relacionamentos, alivia o coração e nos conecta à vontade de Deus, permitindo que experimentemos a sua plenitude. Queridos, Deus é maior do que a tua dor. Deus é maior do que a tua amargura. Deus é maior do que a tua tristeza. E Ele quer que nós nos libertemos das nossas angústias, das nossas dores, causadas pelas pessoas que nos feriram. E Ele não nos perdoa porque merecemos. Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele é misericordioso. E há uma promessa de bênção para os misericordiosos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Para que eu continue sendo abençoado por Deus, eu preciso também liberar o perdão para as pessoas. Ou talvez liberar o perdão para mim mesmo. Ou talvez falar, Senhor, eu não entendo o teu agir. Quem é que entende o agir de Deus? Senhor, muitas vezes eu fiquei triste contigo, Senhor, porque eu não entendi o modo de agir. Mas eu me arrependo, Senhor. Como disse Asaf, eu estava prestes a cair, mas até que eu entrei no templo, na casa de Deus. Ele fala, eu estava quase sucumbindo, mas aí eu fui na presença de Deus. E aí Deus me mostrou a verdade. Deus esclareceu o meu coração. Deus mostrou o que estava acontecendo. E talvez o que mais precise hoje é nós aprendermos a ir mais vezes até a presença. Quando nós estamos cantando aqui os nomes do Senhor,
Yahvé, Adonai, Elohim, Rafa. Enquanto esses nomes estavam sendo cantados, eu ergui minhas mãos e tive a visão de um trono muito grande. E um ser resplandecendo como ouro, era como ouro. Eu não vi a sua face, mas vi uma coroa sobre a sua cabeça. Hoje aqui pela manhã. Aleluia. Ele continua reinando, Ele continua no controle, Ele continua sendo capaz de resolver os problemas da tua vida. As tuas emoções precisam estar nas mãos de Deus. Você precisa de ajuda para perdoar? Você sente que precisa de paz no teu coração em relação a isso? Se você quer receber essa paz, saia do teu lugar e venha aqui à frente agora. Vamos nos colocar em pé. Se você quer receber essa paz no teu coração, saia do seu lugar. Venha aqui à frente. E eu tenho certeza que o Senhor, que me concedeu esse privilégio de falar esta mensagem, Ele vai também abençoar a tua vida. Se aproximem bastante aqui do púlpito. Chega mais perto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Era baixando a labacara malassaias. Riabalachalabalas. Turiambalabassúria candalamas. Da mesma maneira como fizemos no mês passado, eu quero que um pastor, uma pastora, um presbítero, uma presbítera venha do seu lugar, abrace uma dessas pessoas. Ore com ela, ore com essas pessoas, se aproxime delas aqui. Chega mais, minha irmã, chega mais perto aqui, pastora, chega mais perto aqui. Eu não quero ninguém orando sozinho aqui, então vem ajudar. Vem orar por essas pessoas. E você que está no seu lugar, coloque-se diante de Deus agora, orando por eles, mas orando por ti, por você também. Que a graça de Deus está sendo derramada sobre cada um de nós nesta manhã. Você que está nos assistindo, coloque-se em oração. Você que está longe, coloque-se em oração agora. Tome a decisão de perdoar quem te ofendeu. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de paz no nosso coração. Nós precisamos de paz. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o louvor é cantado, vai orando ao Senhor. Glória a Deus. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Aleluia. Vem, Senhor Deus. Cura o nosso interior, ó Deus. Livra-nos da amargura. Tu és o Deus da paz. Vem, Senhor, com teu
ministério. Apresentamos diante de Ti, ó Pai, cada uma dessas pessoas, e apresentamos toda a igreja, todo o nosso ministério, os nossos pastores, as nossas pastoras, os dirigentes de igreja, os presbíteros, as presbíteras, os presidentes de campo, os superintendentes, os diretores de ministérios e departamentos, diretores da convenção. Nós apresentamos a Ti toda a liderança da Igreja Unida nesta manhã. Que haja cura, que haja manifestação da Sua paz nos corações. Receba a paz no teu coração, em nome de Jesus. Seja restaurado na tua comunhão, em nome de Jesus. Seja liberto agora de todo dardo inflamado do maligno lançado contra a tua vida. Seja anulado agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Toda semeadura maligna de ódio, vingança, de rancor, seja arrancado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Abraça o teu intercessor, abraça a tua intercessora aí. Voltem aos seus lugares.
dando glória a Deus. Se assente louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Aleluia. Ministérios estarão sendo restaurados aqui. Dons sendo renovados pelo poder de Deus. Porque as barreiras estão sendo quebradas. A palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumprirá o propósito para o qual ela está sendo enviada. Toma posse disso em nome de Jesus. Amém.